Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nesta aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos aprender as três principais formas, tá, de aplicar os estilos em uma página web, utilizando o Align CSS, Internal CSS e External CSS, tá? Então a gente vai estar explorando quais são as vantagens e as desvantagens de cada método, tá bom? A gente vai ver qual é a melhor forma de aplicar e utilizar, tá bom? Esses métodos corretamente no nosso HTML. E ao final, a gente vai entender qual abordagem escolher para diferentes tipos, tá, de projetos e como a gente pode estar otimizando a manutenção do nosso código. Tá? Bem, dito isso, dentro da pasta Aula CSS, eu criei uma pasta chamada Align CSS, Internal CSS e External CSS. E eu criei um arquivo chamado index.html. Bom, se a gente for da nossa pasta, tá bom? Onde a gente tem a pasta Align CSS, Internal CSS e External CSS, nós temos nosso arquivo index.html, que é a nossa página principal web. Então a gente vai clicar nele e ele abre aqui no navegador, tá? Tem nada, porque nem a estrutura básica a gente trouxe ainda, tá? Bem, dito isso, bora lá, vamos trazer a estrutura básica de uma página web. E foi a nossa primeira aula. A nossa primeira aula, nós aprendemos sobre a estrutura básica de uma página web. Nós passamos por cada elemento, por cada linha, falamos o que vai no cabeçalho, né, na cabeça de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. Então, essa aula é muito importante. Além disso, eu dei dicas de algumas extensões que eu acho que é útil a gente ter, tá? Porque nós, programadores, devemos procurar extensões, procurar ferramentas que facilitam o nosso dia a dia. Por exemplo, apertar o Shift, ponto de afirmação, e ele trazer para mim o quê? A estrutura básica da página web. Olha só, preciso escrever tudo isso. Por quê? Porque ele já trouxe para mim a estrutura básica da página web. Tá bom? Então, aqui nós temos a estrutura básica da página web. O que eu vou fazer? Eu simplesmente vou modificar aqui para português do Brasil, tá? E eu vou também estar modificando o quê? O título. Então, onde está o nosso título? O title. E aqui eu vou colocar o quê? Align CSS, Internal CSS e External CSS, tá bom? Bem, o que eu fiz para quem não assistiu a aula de estrutura básica de uma página web ou não sabe o que é uma estrutura básica de uma página web? Aqui, tá bom? Eu estou iniciando o documento HTML e eu estou definindo aqui, tá? Que o idioma será português do Brasil. Então, se eu tiver um leitor de página, ele vai saber que a minha página, ela está em português do Brasil, tá bom? Aqui é o título, title, tá bom? É o título que vai aqui em cima. Eu estou dizendo que o título vai ser Align CSS, Internal CSS e External CSS. Se eu salvo e eu recarrego agora a minha página web, tá? Eu posso ver que aqui eu tenho o título, tá? Conforme eu defini aqui, não tem nada no corpo da nossa página, porque não tem nada aqui no corpo da estrutura básica da nossa página web, tá bom? Bem, bora para a aula de hoje. Bem, a primeira que eu vou falar é sobre o Align CSS, tá bom? Eu vou colocar aqui Align CSS, porque eu quero mostrar para vocês o que é a sintaxe, tá? O Align CSS, gente, a gente aplica, tá, o estilo diretamente dentro do elemento HTML, tá? Então, a gente utiliza o quê? O atributo style para poder estar, tá bom? Especificando, poder estar aplicando o estilo a esse elemento. Então, ele tem um maior especificidade. Quando eu falo que ele tem uma maior especificidade, gente, eu estou dizendo que ele sobrescreve estilos definidos em internal e external, tá bom? Então, ele tem a maior especificidade mesmo. Ou seja, ele vai sobrescrever estilos definidos, seja ele num internal CSS ou seja ele num external CSS, tá bom? Bem, qual é a sintaxe? Eu sempre gosto de trazer a sintaxe, gente, porque eu acho que facilita o nosso entendimento, tá? A gente vai ter o elemento, tá? Que é o elemento HTML, então eu posso ter aqui, sei lá, um H1, um parágrafo, um span, qualquer coisa, tá? Então, o elemento. A gente vai chamar o atributo style. E aqui a gente vai dizer qual é a propriedade que a gente quer estar, qual a propriedade CSS que a gente quer aplicar nesse elemento, tá bom? Então, a gente vai ter o que? A propriedade e o seu valor, tá? Vou colocar isso na prática. Eu vou criar aqui dois elementos, tá? Para a gente poder estar colocando na nossa página web. O primeiro eu vou colocar aqui um H1, tá bom? E o segundo vai ser um parágrafo.
No H1 eu vou colocar um texto. Eu vou dizer que esse título vai estar com align CSS. Assim como esse parágrafo, tá? Este é um parágrafo com align CSS. Se eu só vai rodar, temos aqui o nosso texto, mas nenhum estilo está sendo aplicado para ele. Como é que a gente faz? Veja só a sintaxe. Eu tenho que o elemento. Qual é o elemento que eu tenho aqui? Eu tenho o H1, tem o parágrafo, tá bom? Como é que eu utilizo o align? Eu chamo o que? O atributo style. Então, eu vou chegar aqui, vou chamar o atributo style, tá? Bem, qual depois a propriedade que eu quero estar aplicando para ele? Eu quero aplicar uma cor para o meu texto. Então, é a propriedade color. Propriedade color do CSS, aplico o que? Uma cor no texto. Eu vou dizer que a cor vai ser o quê? Azul. Eu posso também aplicar mais de uma propriedade. Então, eu posso vir aqui e dizer que agora eu quero fonte size. Eu quero que o tamanho do meu texto seja de 24 pixels. E agora eu salvo e eu recarrego, eu vejo que foi aplicado, tá bom? O estilo. Bem, bora de novo, só para a gente poder treinar. Style, atributo style, a propriedade que eu quero estar aplicando, que é o color, quero deixar a cor do meu parágrafo verde, e eu quero fonte style, tá? Quero colocar um estilo para minha fonte, que vai ser o que? Italic. Então, vai ficar italic o meu texto. Então, ele tá verde e itálico. Legal? Bem, então a gente já sabe como aplicar lá em CSS. Bem, bora ver a segunda forma. A segunda forma, gente, é o internal CSS, tá? O internal CSS, gente, ele vai definir, tá bom? Ele é definido dentro do quê? De uma tag style, tá? No cabeçalho do nosso documento HTML. Então, ele afeta todos os elementos da página, mas ele não é o que? Reutilizável em outras páginas, tá? Então, guarda essa informação, tá? Ele afeta todos os elementos da página? Sim, ele vai afetar todo o elemento dessa página, mas ele não é reutilizado em outras páginas, tá? Qual é a sintaxe dele? Vamos para a sintaxe, que é muito importante, tá? Diferente do align, que a gente vai estar aplicando já dentro do próprio elemento, a gente vai ter que criar um seletor, tá? E veja só, nós tivemos aula de seletor. Olha quantos seletores temos e todos eles nós aprendemos. Então, a gente pode estar utilizando um desses seletores aí, tá bom? Para a gente poder estar aplicando o nosso estilo, tá? Então, a gente vai ter o quê? O seletor. E aí, o que vem? Bem, a propriedade e o seu valor. Vamos fazer isso? Bem, deixa eu colocar assim, para a gente ter mais espaço aqui. Como é que a gente faz? Temos aqui o cabeçalho da nossa página web, tá bom? Então, a gente vem aqui e chama a nossa tag o quê? Style. Não foi isso que eu falei? Bem, agora nós temos que ter o nosso seletor. E nós temos vários seletores. Eu poderia usar o seletor de tag, o seletor de classe, o seletor de ID, tá? E vários outros seletores. O que eu vou utilizar? O seletor de tag, tá bom? Então, eu vou definir primeiro as propriedades, os elementos da minha página web, tá bom? Eu vou vir aqui e eu vou criar aqui um H2, tá? E um spam. Eu só estou mudando os elementos aqui, gente, tá? Só para a gente poder ver, tá? Eles sendo aplicados aqui. Então, eu vou ter aqui, ó. Esse aqui vai ser um título com internal CSS, tá? E este é um spam com internal CSS. Agora, como é que eu aplico ele? Nesse caso, eu vou aplicar chamando o próprio elemento, tá? Então, eu vou estar utilizando o quê? O seletor de tag, que a gente já aprendeu. Como é que eu faço isso? H2, tá bom? E aí, eu vou vir aqui falar qual é a propriedade. O color, que eu quero deixar azul, tá? E eu quero deixar aqui a font size de 24 pixels. Agora, o meu H2 aqui, tá? Ele tá azul e com 24 pixels. Vou utilizar de novo o seletor de tag, então spam. Vou dizer que a cor do texto vai ser verde e o font style dele vai estar em itálico. Agora, se eu salvo e rodo, o meu spam aqui, ele tá o quê? Verde e tá itálico, tá? Bem, agora vamos para a terceira e última forma de aplicar o estilo no nosso elemento HTML, tá?
Agora a gente vai ver o external CSS, tá bom? O external CSS, gente, ele é definido em um arquivo separado, tá? Então a gente vai ter um arquivo, a gente tem que criar um arquivo que ele vai ter a extensão .css. E a gente vai vincular ele ao HTML, tá bom? Utilizando o quê? A tag line, tá? Então a gente coloca isso onde? No cabeçalho da nossa página web. Quem assistiu a nossa primeira aula de estrutura básica de uma página web sabe o porquê que vai no cabeçalho, tá? Bem, então bora lá. Qual é a sintaxe? Você vai ter o quê? Você vai chamar a tag like, tá? Você vai ter um réu aqui, que vai se chamar style, x, e você vai ter o caminho dele, tá bom? Você vai fazer aqui a referência do caminho. Então, você vai ter o quê? O caminho para o arquivo, que ele é o quê? .css, essa é a extensão. Bora lá, o que eu vou fazer? Dentro da nossa página, align CSS, internal CSS, external CSS, eu vou criar outra pasta chamada CSS, tá? Dentro da pasta CSS, eu vou criar um arquivo que eu vou chamar de style.css, tá? Então, é essa extensão. Ele pode ter qualquer nome, mas tem que ter, a extensão dele tem que ser .css, bom? Aqui dentro, eu vou definir algum estilo, tá bom? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que eu vou ter, vou colocar aqui um seletor de tag, tá? Então, todos meus elementos com H3, eu vou querer que ele tenha uma cor azul e que eles tenham o tamanho, font size, de 24 pixels. Também vou dizer que todas minhas div, tá bom? Ele vai ter um color verde, então ele vai ter uma cor verde, o texto dele, e a fonte style dele vai ser itálica também, bom? Agora, bora lá que a gente tem que aplicar isso aqui. E como é que a gente faz? Primeiro, eu vou vir aqui e vou chamar a nossa tag link, tá? E eu tenho que passar aqui o caminho do meu arquivo. Onde está meu arquivo? Dentro da página CSS. Então, eu coloco ponto barra CSS. E qual é o arquivo? Style CSS. Tá bom? Para mim poder aplicá-lo, basta eu ter os elementos aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui o H3, tá? E vou colocar aqui uma div. Agora, eu vou colocar só um textinho para a gente poder ver ele sendo aplicado, tá? Eu vou colocar aqui que o H3 vai ter um título com external CSS. E aqui eu vou ter uma div, essa é uma div com também o external CSS. Salvei, rodei para ver que foi aplicado. Para você saber que está vindo daqui, eu vou aumentar o nosso título, o nosso H3, tá? Para 50 pixels. E eu vou mudar essa cor aqui para vermelho do texto, tá? Então, vê que ele está aplicando, tá? Podemos ver, gente, que aqui utilizando o internal CSS, a mesma coisa, tá? Se eu mudo aqui, ele aplica lá, tá? Então, é dessa forma que a gente utiliza. Vou botar aqui, tava. E aqui com o jeito que tá. Tá? Bem, gente, agora vamos ver quais são as vantagens e desvantagens de cada método, tá? Primeiro método, o align, tá? A vantagem dele, tá? O útil, gente, quando a gente quer, como eu posso dizer, é útil para estilos específicos, tá? Quando você tem um único elemento, que ele vai ter um estilo específico, que é para aquele único elemento, legal, usar o align, tá? Ele é útil para isso. Então, ele é fácil de estar aplicando, tá? Ele é rápido. Então, ele é fácil e rápido. Então, se você tem um elemento único na sua página web, que vai ter um estilo específico, legal utilizá-lo, tá? Qual é a desvantagem dele, gente? É que ele vai dificultar o quê? A manutenção. Pois os estilos estão o quê? Espalhados pelo HTML. Então, ele não é o quê? Reutilizável. Então, ele aumenta o quê? O tamanho do arquivo HTML. É aquela história que eu falei. Imagina só, gente, se você tem 500 parágrafos na sua página web. E os 500 parágrafos da sua página web, alguém fala para você, olha, ele vai ter a cor vermelha.
E aí você inventa, lógico que você não vai fazer isso, né? Mas suponha que você inventou de utilizar o Align CSS. Para cada parágrafo, então em cada parágrafo você vai ter que estar copiando isso daqui, tá? Então você vai colocar esse estilo. Vamos colocar para ser verde e itálico. Aí você vai ter que sair por cada parágrafo copiando e colando isso em 500 parágrafos da sua página web. Então, você foi fazendo lá, criando, desenvolvendo a sua aplicação, a sua página web e foi colocando. Chega lá no final do projeto, alguém chega e grita: vai ser mais verde, não, e nem vai ser mais itálico. Agora o fonte style vai ser normal e a cor vai ser azul. Mas imagina, você tem que voltar passando em 500 parágrafos da sua aplicação, modificando a propriedade color e fonte style. Não é legal, gente. Por quê? Utilizável, então você tem que sair aplicando em todos, tá? E ele, ao ainda de aumentar o tamanho do arquivo HTML, que é a são, tá? Então, você vai ter estilos espalhados no HTML e você tem que sair procurando eles para você poder estar fazendo a sua manutenção. Não é legal, tá bom? Isso não é realmente legal. Então, a gente tem o quê? O internal. O internal. E aí, vamos ver qual é a vantagem do método internal, tá? Bem, a vantagem é que você vai estar o quê? Centralizando o estilo em um único lugar no HTML. Então, pensa só, tá? Se alguém vira lá na frente e fala, olha, vamos colocar que era parágrafo, tá? Vamos colocar aqui que é uma tag P. Então, aqui era um parágrafo. Ó, não vai ser mais verde e nem o estilo vai ser itálico. Agora vai ser normal e vai ser azul. Basta eu vir aqui e modificar aqui e ele modifica em todo lugar, tá? Por quê? Porque agora eu tenho eu estou utilizando o internal e ele está aqui centralizando os estilos em um único lugar no HTML. Então ele é mais fácil de manter do que o Align CSS. Qual é a desvantagem, gente? Ele não é reutilizável em outras páginas. Então, se eu tenho mais de uma página que aplica esses mesmos estilo, eu não posso estar utilizando. Eu tenho que replicar eles lá, tá? O que não é legal, tá? Então, ele não é reutilizável em outras páginas e ele aumenta o que? O tamanho do nosso arquivo HTML. Agora ele não está grande, por quê? Porque nós não tem poucas coisas. Mas imagina que quanto mais isso aqui vai crescendo, quanto mais estilo eu for aplicando, quanto mais isso aqui vai crescendo. Não é legal? Bem, então a gente tem agora o external, tá? Qual é a vantagem, gente? Bem, agora ele é reutilizável. Posso utilizar ele em várias páginas, tá? Ele vai facilitar o quê? Atenção e obtenção do meu código. Então, eu venho aqui e eu consigo me encontrar, entendeu? Eu consigo saber o que cada coisa está fazendo, então eu consigo ter melhorar a minha manutenção, tá? A organização do meu código está melhor, tá? Ele reduz o tamanho do meu arquivo HTML, porque no arquivo HTML eu só tenho realmente os meus elementos HTML. O meu estilo, ele está no arquivo de estilo, tá? Então, essas é muitas vantagens que ele tem. A desvantagem, gente, é que ele requer o quê? Um arquivo adicional. O que pode aumentar, tá? O número de requisições HTML. Porém, tá? Isso pode ser mitigado lá com técnicas de otimização. Não é um problema, na verdade. Desvantagem tão grande, tá? Não é uma coisa que faça a gente não utilizar. A gente sempre vai utilizar, tá? O external CSS. Então, se você for pensar assim, Jéssica, quando eu vou usar cada método? Se eu pudesse dizer de uma maneira bem simples, gente, quando você deve usar cada método, eu diria assim, olha, o Align CSS, você vai utilizar para estilos únicos e específicos, tá? Quando você precisa, sei lá, subscrever estilo de forma rápida, aí você usa o Align CSS. É rápido, fácil, tá bom? E é para um único elemento que precisa de um único estilo específico. Pronto. O internal CSS para páginas únicas, tá? Ou projetos pequenos, você tem uma única página e o projeto é pequeno, tá? Ele é uma única página e o projeto é pequeno, tá? Não é uma única página, mas o projeto é extenso, não, tá? Ele é uma única página, mas o projeto também ele é pequeno. Então, eu vou utilizar o internal CSS, tá? Pensa só, você não precisa estar reutilizando o estilo em outras páginas. Então, legal, você utiliza o internal CSS.
tá? Um projeto pequeno, você não vai ter outras páginas, você tem uma única página, você não vai precisar, então, estar reutilizando esse estilo em outras páginas. O internal CSS cai bem, tá? Agora, o external CSS, projetos grandes, tá? E complexos, gente. Você não vai inventar de utilizar o internal, tá? Em um projeto grande e complexo, tá bom? Pensa só, você precisa reutilizar os estilos em várias páginas? Pô, você vai utilizar o internal CSS, tá? Você precisa garantir, tá? Que você vai ter uma manutenção de código, tá? Que você vai ter você vai melhorar a organização para que você possa ter ali uma manutenção do código. Você vai precisar no external CSS. Então, utiliza, gente, o external CSS. Tá? Na verdade, eu gosto de usar o external CSS. Aí você vai falar assim, gente, mas até agora no projeto você tem utilizado o internal. Eu utilizo o internal, gente, porque é muito mais simples para mim, tá? Aplicar aqui o estilo e rodar aqui para baixo e ficar subindo aqui para vocês verem, tá? Do que eu ter outro aqui, eu tenho que ficar vindo e voltando, tá? Então, para mim, eu acho melhor aqui, tá? E como a gente não está fazendo nenhum projeto grande, né? A gente está tendo aulas, né? Para mim é mais simples. Mas no dia a dia eu prefiro o external, tá? Então, é, isso é o que a gente deve analisar, tá? Para poder ver aí quando usar cada método, tá? Bem, espero que vocês tenham gostado, gente. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau!